Olá, tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje sobre educação. Educação, sem dúvida, é um dos temas mais discutidos na nossa sociedade. Para mim, é um dos temas mais caros, mais importantes nas discussões sobre a sociedade que nós devemos fazer. É um assunto muito caro, muito necessário, e por isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né? Até mesmo algum tempo atrás, alguns dias atrás, o Brasil Paralelo fez um documentário falando a respeito da educação no Brasil, né? Em suma, queria-se falar dos problemas da educação brasileira, do porquê que o Brasil ocupa índices tão ruins na educação, do porquê que a educação no Brasil, seja básica ou superior, está muito atrás de outros países, né? No entanto, embora, né, haja uma boa intenção no documentário, quem realmente está dentro da educação básica, né, principalmente na educação pública, sabe que não é somente aquilo dali, né? Discordo de algumas coisas, de alguns apontamentos que foram colocados no documentário, não quero entrar no mérito aqui porque eu quero falar de um dos problemas, se não o maior problema da educação brasileira, que não foi abordado, né? Nesse documentário, em geral, em pessoas normalmente fora da educação básica, quando eu digo fora, é assim, que não são profissionais de educação, não são professores de educação básica, né? Não são professores, não são diretores, enfim, que estão um pouquinho à margem, normalmente se tem uma ideia, como foi colocado lá, que o problema maior da educação brasileira é a excessiva estatização da educação, ou seja, um excesso de regulamentos, a educação totalmente regulada pelo Estado, em que vai fazendo com que ela seja toda engessada e por isso ela vai sendo ruim por causa de toda a burocracia que vai sendo criada. Repito, eu não quero entrar aqui no mérito disso porque eu quero falar de um outro problema. Isso pode ser um problema? Sim, só que não é o único e talvez não seja o principal, pelo menos um daqueles que seja mais necessários resolver para que de fato nós tenhamos uma melhora na educação. Na minha opinião, qual que é um dos maiores problemas, se não o maior problema da educação brasileira? É a omissão da família no processo educativo da criança. Porque se nós falamos que o problema da educação do Brasil está na excessiva estatização, ou seja, ela é excessivamente regulada, nós devemos compreender que, de alguma maneira, as próprias famílias, as próprias pessoas foram deixando de lado o seu dever de educar. Se nós formos ler na Constituição, quando vai se falar de educação, vai falar que a educação é uma obrigação, é um dever do Estado e da família. Ou seja, é um dever não somente do Estado, mas também da família. E muitas vezes esse processo educativo, ele é feito de maneira omissa pelas famílias, né? Basta você fazer uma pequena reflexão. Se hoje a educação está totalmente nas mãos do Estado, é porque, de certa maneira, as próprias famílias deixaram porque é mais conveniente. Porque nós olhamos hoje, a educação básica, ela é terceirizada pela família. A parte da obrigação das famílias é completamente terceirizada pela escola. A família que não quer educar, a família que não quer. Veja, que eu estou falando, mas obviamente não generalizando, né? Falando num contexto geral. As famílias que terceirizam, as famílias que jogam para a escola obrigações. Tanto que se você for olhar nas escolas, não só tem que se ensinar português, matemática, tem que ensinar regras de educação básica, de convivência social. Que muitas vezes as crianças chegam mal educadas, sem higiene, porque são completamente largadas, né? Pelos pais. Então, se nós observarmos, não somente a educação infantil, mas o próprio ensino fundamental é tratado por muitas famílias como uma espécie de creche. Muitas famílias só se preocupam com a educação do filho para estarem matriculadas, para não perderem benefícios do governo, para não serem presos por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que as crianças devem estar matriculadas. Então, você vê que não há uma importância global da família a respeito da educação. Há simplesmente uma preocupação de não perder um benefício aqui, não ter problema com a justiça ali, mas com qualidade de educação que se dane.
quem é professor realmente de educação básica sabe que muitas vezes a preocupação do pai e da mãe é simplesmente do filho estar na escola, não se interessa pela qualidade do ensino. E quando eu falo de qualidade do ensino, não é saber se o professor ensina bem ou não, se há método educativo ou não. Simplesmente os pais não se preocupam com que os filhos aprendam, né? Não ajudam, não estão ali, de fato, unidos aos seus filhos para fazerem as atividades. Então, se você olhar nos outros países, não é só porque há uma certa liberdade das escolas, uma liberdade pedagógica. A realidade é que os outros países, além disso, é uma questão cultural, né? Por exemplo, outro dia um artigo falando sobre a educação no Japão. E a educação no Japão, ela não é melhor do que a nossa simplesmente por um processo educativo, porque as escolas funcionam de maneira diferente. Isso contribui, é óbvio, mas a cultura é completamente diferente. E lá falava a respeito dos pais que estudam com seus filhos, que fazem cursos, né? Fazem cursos para aprenderem as disciplinas, para poderem ajudar os seus filhos em casa, que não sequer assistem televisão, por exemplo, dia de semana não assiste televisão em casa, porque quando chega do trabalho, vai encontrar o filho para ajudá-lo a fazer as tarefas de casa, fazer com eles, ensinar, ou seja, tem toda uma cultura da família unido à escola para que se realize as atividades. A realidade do Brasil é completamente diferente. Eu sei de caso, por exemplo, de mãe que escreveu na agenda do filho, no caderno de dever de casa, né? Quando a professora tinha passado, dever de casa, escreveu: eu não tenho obrigação de fazer isso, a professora dele é você, não sou eu. Ou seja, os pais, é claro que não são todos, mas de maneira geral, muitos pais não querem sequer ajudar em dever de casa. Na escola que eu trabalho, a maioria dos professores tem um projeto, manda uma mala, uma sacola com um livro literário para os pais lerem com os filhos lerem ali, enfim, um projeto de incentivo à leitura, né? Certa vez, minha mãe pegando um ônibus ali perto do colégio, uma pessoa vai e fala: agora você não sabe. Falando, conversando, né? Nas paradas. Esses professores agora estão inventando uma história de ficar mandando livro para a gente ler com os filhos em casa. Eu não tenho tempo disso, não. Ou seja, reclamando do ato de ter que ler um livro com o filho em casa. Ou seja, por que eu estou falando isso, tudo isso? Porque é necessário se ter uma participação efetiva dos pais no processo educativo dos filhos. Muitas vezes se fala, mas as escolas, ideologia de gênero. Se acontecer de ter isso na escola, você está no seu direito de reivindicar que isso acabe, porque está lá no Pacto de São José da Costa Rica. Né? Que é um direito dos pais que os seus filhos sejam educados segundo a sua moral, né? Então, o Estado não pode ensinar algo que, na concepção dos pais, é imoral, né? Mas por que que muitas vezes tá tudo Deus dará, ninguém faz nada? Porque os pais não vão lá. Os pais não estão por dentro da educação dos seus filhos. A educação é completamente terceirizada, né? Não se acompanha, não se trabalha junto com os professores, com a escola, no seu papel. E aí, com essa quarentena, está mais do que provado que, por exemplo, o homeschooling não é salvação para a educação no Brasil. O homeschooling é uma salvação para a educação da tua família, mas não para a sociedade toda, porque a maioria das pessoas não estão preparadas, não conseguem, não sequer querem ter esse tipo de educação. É claro que aqui não é porque a maioria não quer que eu vou é, retirar o direito daquelas que podem ter homeschooling, né? Então, eu acho bacana, eu acho lícito e eu incentivo as famílias que têm condições de aplicar o método de homeschooling com os seus filhos. Mas o problema é você ver que por âmbito geral, não vai dar certo porque os pais estão aí loucos, né, com suspensão de aulas, não aguentam estar com seus filhos, estão achando absurdo ter que ensinar os filhos, não aguentam mais ficar com essas crianças em casa. Ou seja, então eles estão doidos muitas vezes para que a escola volte, para ter que empurrar, sair da presença das crianças. É claro que aqui eu estou falando numa reflexão geral, existe caso e caso, né?
Não é toda família, não são todos os pais que pensam e que agem assim. O que eu estou querendo esclarecer para vocês é que o problema maior não é a estatização, porque se o Estado está estatizando exageradamente a educação, se está impondo regras, se há uma ditadura na educação, ela só acontece por causa de uma omissão da parte das famílias. Porque se as famílias realmente se importassem com a educação de seus filhos, seria diferente. Então a gente não deve olhar só lá para o Japão, para a Coreia do Sul e olhar. Olha como a educação deles é boa, olha a nota deles no PISA, que bacana, e o Brasil está lá embaixo. Só que a questão, meu querido, não é somente o modelo de educação, não é o formato de escola. O problema é a cultura. A cultura daquele país leva toda a família a focar no estudo. A família toda quer o estudo. E aqui no Brasil, o que que as famílias querem? O que que as pessoas querem dos seus filhos? Se nós estamos numa cultura em que os pais não querem passar 10 minutos ajudando numa tarefa de casa, você acha que mudar o modelo de educação vai mudar alguma coisa? Pode mudar o modelo, mas se não mudar uma cultura, pouco ou nada vai fazer diferença. É por isso que eu estou falando, não adianta nada você falar do excesso de regulação que existe na educação no Brasil, se você não falar do principal problema, que é a omissão dos pais. Os pais estão, ó, pouco se lixando. Eles querem que tenha escola, mas eles não querem saber que método usa, que conteúdo está passando, desde que é, a polícia não vá prendê-lo por omissão na educação, porque tem que estar matriculado. Infelizmente, é isso. As pessoas, a maioria dos pais acha que o professor tem que se virar em tudo. Quando eu estou falando de se virar em tudo, é óbvio que nós devemos ensinar, nós somos pagos para isso. Devemos ensinar a aplicar os métodos pedagógicos, mas uma educação de qualidade não se faz somente com o professor em sala de aula. É necessário o empenho dos pais também, extra classe, né? Ajudando no dever de casa, em caso de pais analfabetos que possam acontecer, o incentivo, estar no pé para que a criança possa fazer, pedir ajuda para algum vizinho, alguém para estar ajudando a criança, enfim. Hoje em dia, você quer ver um detalhe? Finalizando, que o vídeo já está até longo demais. Hoje, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha região, aqui em Santa Maria, no Distrito Federal, é raro você ver faixas, né, de reforço escolar. Antigamente, quando eu estava em idade escolar, era muito comum você ver as pessoas que davam reforço escolar, né, trabalhavam dando reforço escolar. Hoje é muito raro. Por quê? Porque existe a diminuição de reprovação, por exemplo, no ensino fundamental nos anos iniciais, você só retém a criança no terceiro ano e no quinto ano, né? Não quero entrar aqui no mérito, mas aí muitas vezes os pais, já que na maioria não vai reprovar mesmo, né? Então não paga um reforço escolar para que a criança aprenda. Quando se pagava o reforço escolar, não era para a criança aprender, era para a criança não reprovar. Se hoje o índice de reprovação é menor, estão cagando e andando. E muitas vezes, não somente por isso, hoje em dia, muitas vezes a intenção da matrícula da criança é algum benefício, é simplesmente não ser preso. Então, tem pais que estão lavando as mãos para a educação dos filhos e só querem que eles estejam presentes em sala de aula. Porque falta vai dar BO, não está matriculado vai dar BO, mas se reprovar dá na mesma, né? Então sequer, por exemplo, hoje se busca essas escolas, né, essas pessoas que davam aula de reforço. Claro que tem outros motivos, algumas escolas, principalmente aqui na região, têm buscado dar reforço escolar nas próprias instituições, mas não só isso, né? Então você vê que diminui também por causa desses outros pontos. Então fica aqui essa dica, essa reflexão, para que nós possamos buscar uma melhora na educação de maneira global. Não é só o Estado. Vamos falar a verdade. Se o Estado tem tanto poder hoje sobre a educação, é porque as pessoas estão lavando as mãos, né? A escola, eh, ela é problemática, digamos assim, também porque há omissão a respeito dos pais, em estarem empenhados na educação de seus filhos. Se você é professor e está assistindo esse vídeo, se assistiu esse vídeo, me conta aí alguma experiência, né, de ou então só confirme se é ou não, se os pais são omissos ou não. A gente sabe, existem pais muito presentes, é verdade, né? Mas existem, ó, aqueles que estão, ó,
E aí, meu querido, a conta vai ser cobrada lá na frente. Nem sempre o problema para se entrar na universidade não é porque o outro é rico e eu sou pobre. Porque existem até um número considerado aí de pessoas de rede pública que estão entrando em universidades federais. A questão é como as pessoas estão encarando a educação básica. Quem tem uma educação básica lavando as mãos, vai ter um vestibular também daquele jeito. Mas quem tem os pais ali presentes e leva a educação de maneira séria, de uma maneira cultural diferente, colhe os frutos lá na frente. Então, o problema, como foi colocado lá no documentário, não é só o excesso de regulação. Isso prejudica, né? Não vou entrar aqui no mérito. Em alguns pontos prejudica. O problema é a omissão de muitas famílias. Até o próximo vídeo sobre educação. Lembrando que eu tenho um Instagram e também um blog chamado Café Educativo, onde eu falo sobre educação. Então segue lá, leia os posts, né? O canal também estou reativando. Vou falar mais sobre educação, né? Se Deus assim quiser. Então, acesse lá e vamos juntos refletir sobre educação. Até a próxima.